E aí, pessoal do Descomplicando Matemática, vamos dar continuidade à resolução da nossa prova do Enem. Hoje vamos fazer as questões 162 e 163. Questão 162 diz o seguinte: uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa nos primeiros 10 dias, trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Então vamos lá, questão 162. Ele fala de 20 alunos, né? Ele diz que 20 alunos, trabalhando 10 dias, 3 horas por dia, arrecadaram 12 quilos de alimento por dia. Se são 12 quilos por dia em 10 dias, 12 vezes 10, 120 quilos de alimento. Então, em 10 dias, esses 20 alunos arrecadaram 120 quilos de alimento. Fala que animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se aos 20. Então, se somaram aos 20, fica 20 mais 30, 50 alunos. Trabalharam os dias restantes. Como a campanha tinha 30 dias, 10 já se foram, trabalharam os 20 dias restantes. Certo? Com 4 horas diárias, 4 horas por dia, e arrecadaram um valor X de alimento. Eu quero saber, ao final de tudo, qual foi a quantidade de alimento arrecadado, ou seja, quanto que eles arrecadaram aqui nos últimos 20 dias, somado com os que eles já arrecadaram nos 10 primeiros dias. Então, isso aqui é uma regra de 3 composta. Não é um bicho de 7 cabeças, como muita gente pensa. É uma coisa bem simples. Você quer descobrir a variável x, então você faz o seguinte. Suponha que essa variável x cresça, aumente. Vamos comparar com as outras variáveis para saber se as outras vão aumentar ou diminuir. Esqueçam todas as outras variáveis. Olhe agora apenas para a carga horária diária. Se eu preciso arrecadar mais alimentos, eu vou precisar trabalhar mais horas por dia ou trabalhar menos horas por dia. Se eu preciso arrecadar mais, eu preciso trabalhar mais. Então, se a quantidade de alimentos sobe, a carga horária diária também sobe. Agora compare com os dias. Se eu preciso arrecadar mais alimentos, significa que eu vou precisar de mais dias para trabalhar. Então, se a quantidade de alimentos sobe, a quantidade de dias trabalhados também sobe. Agora, comparando com os alunos. Se eu preciso arrecadar mais alimentos, eu preciso de mais gente trabalhando. Então, se a quantidade de alimentos sobe, a quantidade de alunos também sobe. Então, a quantidade de alimento é diretamente proporcional às 3 variáveis. Então, você vai ter x. Quando é diretamente proporcional, você usa uma fração. Se fosse inversamente proporcional, você multiplicava. Diretamente proporcional, você divide. Inversamente proporcional, você multiplica. Então, fica x dividido por cada um desses números. Então, x dividido por 50, dividido por 20 e dividido por 4. Como essas 3 variáveis vão ser divididas por x, no caso, x vai ser dividido por elas, aliás, elas vão ficar multiplicando aqui no denominador. A mesma coisa que você fez aqui para a variável x, você faz aqui nos dados de cima. Você começou com x, então começa com 120. Então, igual a 120 sobre 20 vezes 10 vezes 3. 20 vezes 10 vezes 3. Ó, podemos cortar 20 com 20. Podemos cortar esse 10, esse 0 do 10 com esse 0 do 120, certo? Então, nós vamos ter x sobre 50 vezes 4, 200, que é igual a 12 sobre 3. 12 sobre 3 é 4. Então, x sobre 200 é igual a 4. Então, você faz meio pelos extremos, a gente vai ter o seguinte, ó. X é igual a 200 vezes 4,
800 quilos de alimento. Então, nos últimos 20 dias, eles arrecadaram 800 quilos de alimento. Só que eles já tinham arrecadado 120, então o total é 800 mais 120, que vai dar 920 quilos de alimento, que no caso é a letra A. Vamos então para a questão 163, que diz o seguinte. Segundo as regras da Fórmula 1, o peso mínimo do carro de tanque vazio com piloto é de 605 kg. E a gasolina deve ter densidade entre 725 e 780 gramas por litro. Entre os circuitos nos quais ocorrem competições dessa categoria, o mais longo é o Spa-Francorchamps, na Bélgica, cujo traçado tem 7 km de extensão. O consumo médio de um carro de Fórmula 1 é de 75 litros para cada 100 km. Suponha que o piloto de uma equipe específica que utiliza um tipo de gasolina com densidade de 750 gramas por litro esteja no circuito de Spa-Francorchamps, parado no box para reabastecimento. Caso ele pretenda dar mais 16 voltas, ao ser liberado para retornar à pista, seu carro deverá pesar no mínimo. Então vamos lá, questão 163. Então, ele quer saber qual o peso mínimo do carro. O peso mínimo do carro vai ser o peso do carro vazio mais o peso do combustível. Lembrando que esse peso vazio é o carro com o tanque vazio mais o piloto, certo? Então, quais são os dados que a questão nos dá? Ele nos dá o peso vazio. No caso, o peso vazio, contando com o peso do piloto, é de 605 quilos. O que mais? A distância do circuito, que é 7 quilômetros. O circuito tem 7 quilômetros. Outra coisa, ele diz que 75 litros de gasolina você faz 100 quilômetros. E que a densidade da gasolina utilizada aqui foi de 750 gramas por litro. E o total de voltas que ele ainda vai dar é de 16 voltas, certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a distância total que ele vai precisar percorrer. A distância total vai ser o tamanho da volta, que é 7 km, vezes o total de volta, que é 16. Então, 7 vezes 16 vai dar o seguinte. 7 vezes 6, 42, vai 4. 7 vezes 1, 7, com 4, 11. Então, dá 112 km. Ele vai precisar andar ainda 112 km. Então, vamos ver quantos litros de gasolina ele vai utilizar. Eu sei que 75 litros de gasolina ele roda 100 km. Então, 75 litros está para 100 km. A quantidade de litros que vai estar para 112 km é o que eu quero descobrir. Faço meio pelos extremos, vou ter 100x, é igual a 75 vezes 112. Vou fazer a continha aqui. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 5 vezes 1, 5. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. E 7 vezes 1, 7. 0. 6 e 4, 10, vai 1. 1 e 5, 6. Com 8, 14, vai 1. 84. Então, vai ficar 8.400. Então, x vai ser 8.400 dividido por 100. Corta os dois zeros. X vai ser 84 litros. Então, já descobri a quantidade de litros que ele vai precisar utilizar. Agora, eu preciso descobrir quantos quilos vai pesar esses 84 litros. Aí, eu uso a fórmula da densidade. Densidade é a massa sobre volume. Densidade, no caso aqui, é 750, que é igual a massa, eu quero descobrir, sobre o volume, que é 84. Faço meio pelos extremos, eu vou ter que a massa vai ser 84 vezes 750. Eu vou só multiplicar 84 vezes 75, depois eu acrescento o zero. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 7, 28 e 2, 30. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 7 vai dar 56, mais 4, 60. Então, 0, 0, 3, 6,
6.300, só que tem um zero aqui de 750, 63.000 gramas, porque a densidade estava em grama por litro. Transformando isso aqui para quilo, é só dividir por 1.000. Então, a massa vai ser 63 quilogramas. Logo, o peso mínimo vai ser o peso vazio, que é 605, mais o peso do combustível, que é 63. Então, vai dar 668 quilogramas. Não quilômetros, quilogramas. 668 quilômetros é a letra B. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, dê o seu like e coloque nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que você tenha a respeito do canal. Até a próxima. Abraços.